Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Nós vamos meditar hoje sobre o tema Os Cuidados de Jesus para com os seus. Um tema muito adequado para todos os momentos, principalmente para aqueles momentos de tristeza, de frustração, desilusão, desorientação, entre outros. E para isso, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21, versos 3 até o verso 13. Então, leia comigo então João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso número 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Curva agora a sua cabeça, onde você está, no sofá, no carro, onde você está agora. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus? Oremos juntos. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade que tu nos concede, Senhor. E rogamos para que a tua bênção e a tua provisão estejam sobre todos nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar um pouquinho. Quando nós olhamos para o início do capítulo de número 21, nós observamos que ali encontravam-se 6 discípulos e mais Pedro, 7 discípulos. E os 6 discípulos seguiram o mesmo comportamento de Pedro. Eles foram pescar, influenciados pelo comportamento de Pedro. Veja, Pedro disse para eles assim: vou pescar. E os outros 6 falaram: nós vamos também. E foram todos pescar, seguindo o que Pedro, a ideia de Pedro, né? Quando nós olhamos essa atitude deles irem pescar, pela ótica humana, talvez tivesse sido uma boa opção, uma boa escolha, né, dentro do momento que eles estavam vivendo, de tristeza, de frustração, né, sem nenhuma orientação, eles fossem, né, procurar ocupar o tempo deles e saíram para fazer aquela pescaria. Pela ótica humana foi uma boa escolha, né? Mas se nós olharmos direitinho, nós vamos ver que essa escolha não teve o sucesso que eles imaginavam, porque eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram, né,
pegar nenhum peixe. Ou seja, quando a gente olha, guardando, né, as devidas proporções, quando a gente olha para a situação de muita gente hoje, que às vezes vive momentos de tristeza, momentos de frustração, meio que, sabe, longe, procurando se isolar de algumas pessoas para não ter que conversar, nós observamos que elas às vezes procuram, né, alguma atividade para fazer, né? E essas atividades que elas fazem até mesmo sem orientação nenhuma, então somente para ocupar o tempo delas, né? Nós observamos que no final elas podem até causar mais tristeza e mais frustração quando essas atividades não tiverem um bom êxito. Ou seja, em vez de a pessoa ficar feliz no final, ela acaba ficando mais triste ainda, né? Ou seja, e nesse momento, então, acaba crescendo, né, aquele sentimento de abandono, né? Ninguém cuida de mim, tudo que eu faço não dá certo. Ou seja, ela fica mais triste ainda, né? E ela acaba cada vez mais se isolando das pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para aqueles que vivem esses momentos semelhantes a esses que eu acabei de falar. Eu tenho uma boa notícia. Então nós vamos meditar aqui no capítulo de número 21, no texto que nós lemos. Acompanha comigo e você vai descobrir, né, o cuidado que Jesus tem por você. Acompanha comigo. Quando a gente medita na palavra de Deus, no capítulo 21 de João, o texto mostra que Jesus tem a orientação certa que nós precisamos para atender os nossos anseios. Ele tem a orientação certa que nós precisamos e essa orientação vai atender o nosso anseio. O anseio desses discípulos, qual era naquele momento? Era pegar peixe. Ninguém vai sair para o mar, para sair fazendo um grande esforço, uma atividade que exige muito esforço, à toa. Gastar 3, 4, 5 horas ali dentro do mar. Não, eles queriam ocupar o tempo deles, mas também eles queriam um retorno, né? Bem, veja só, esses 7 discípulos então saíram, passaram a noite toda pescando, como nós lemos, e não apanharam nada, não conseguiram apanhar nenhum peixe. E quando vai chegando assim ao amanhecer, o que acontece? Aparece lá um homem na beira da praia e esse homem vai então, eles não sabiam que era Jesus, esse homem vai então e faz uma pergunta para eles. Pergunta, e aí vocês no barco, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não temos. E aí esse homem vai então e dá uma orientação para eles. Ou seja, dá uma sugestão. Olha, pega a rede e joga do lado direito do barco e achareis. Está aqui em João capítulo 21, verso de número 6. Ou seja, quando você olha para essa cena, será que você consegue imaginar o que poderia ter passado pela mente daqueles discípulos? Vejam só, eles eram pescadores profissionais, eles conheciam muito bem o mar de Tiberíades e eles sabiam que naquele momento não tinha nenhum peixe. Ou seja, é aquela velha frase que às vezes a gente costuma ouvir, o mar não tapa peixe, ou seja, pode jogar rede, pode usar o artifício que quiser, que não vai conseguir pegar nenhum peixe. Bem, isso a gente olhando pela ótica humana, né? Porque quando Deus está presente, aí a realidade é outra, bem diferente. Ou seja, então esses profissionais estavam ali, não conseguiram pegar nada, ou seja, eles sabiam que ali não tinha nenhum peixe, né? Então aparece um homem e diz, joga do lado direito a rede do barco, que você vai achar o que você quer, que é os peixes. Ou seja, olhando ainda mais uma vez, né, pela ótica
humana, nós vamos ver que não tinha mínimo sentido eles pegarem a rede e jogar novamente, porque não ia adiantar nada, não tinha peixe nenhum mesmo. Mas veja, naquele momento que eles receberam essa sugestão, eles não reconheceram que era Jesus. Nem a voz eles reconheceram que era a voz de Jesus. Ou seja, eles não tiveram nem a curiosidade de perguntar: quem é você? Como é que você sabe que o melhor lugar é aqui do lado, eu jogar aqui do lado direito? Com certeza eles já tinham jogado durante aquela madrugada toda, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, ou seja, ao redor do barco eles devem ter jogado diversas vezes e não pegaram nada. Ou seja, eles não tiveram nem a curiosidade de saber quem era que estava dando aquela sugestão. O que aconteceu? Simplesmente eles obedeceram, sem questionar. Então somente pegaram a rede e jogaram do lado direito do barco. O resultado qual foi? Está lá no verso 6. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Igreja, esse texto, ele nos ensina que o sucesso, ele é certo, né? Quando nós nos submetemos à orientação de Jesus. Ou seja, quando nós nos submetemos à orientação de Jesus, o sucesso, ele é garantido. Porque Jesus conhece as nossas necessidades. E Ele sempre vai procurar fazer o melhor para nós. Veja só, o texto, ele também ensina que o obedecer é uma questão de decisão e não depende de fé. O texto ensina que obedecer é uma questão de decisão e não depende da fé. Veja só, por que eu digo isso? É como se fosse um filho o pai chegar para um filho e falar assim: filho, não vai por esse caminho é perigoso. E o filho diz para o pai: não, pai, mas eu conheço esse caminho, não tem perigo nenhum, fica tranquilo. E o pai diz assim: não, filho, não vai por esse caminho não, esse caminho é muito perigoso, não vai por esse caminho não. E o filho diz assim: pai, tudo bem, eu creio que não tem um perigo nenhum ir por esse caminho, mas eu vou obedecer e vou escolher outro caminho. Ou seja, ele não precisou de fé, ele só obedeceu. Então foi o que aconteceu nessa hora. Os discípulos, eles não estavam sem fé nenhuma nessa hora. Você quer ver comigo? Acompanha só meu raciocínio. João capítulo 21 relata a segunda grande pesca milagrosa que Jesus fez. A primeira grande pesca milagrosa que Jesus fez perante os discípulos está registrada em Lucas, capítulo número 5, a partir do verso 1. Lá em Lucas, capítulo 5, aconteceu da seguinte forma: Jesus estava sendo acompanhado por uma multidão que pressionavam Jesus para ouvir a mensagem em relação ao reino de Deus. E Jesus então estava ali junto ao lago de Genezaré. O que ele fez? Ele viu o barco, Pedro chegando com o barco, eles tinham passado a noite toda, também não tinham pescado nada, estavam guardando as redes. Jesus então pega o barco de Pedro emprestado, entra no barco para poder conseguir pregar para aquele povo que estava seguindo ele naquele momento. E nessa hora, Pedro ficou ali ouvindo Jesus pregar as boas novas do Evangelho, falar sobre o reino de Deus. E à medida que Jesus pregava, eu não tenho dúvida que o coração de Pedro, que não conhecia Jesus, não conhecia nada do reino dos céus, nada de Deus, nessa hora que ele ouvia Jesus pregar, o coração dele ia enchendo de fé. A gente, pela palavra de Deus, não fala, mas a gente não sabe quanto tempo Jesus ficou pregando para aquele grupo que estava ali presente. A Bíblia fala que era uma multidão. A gente não sabe o tempo que ele ficou pregando, mas o que está registrado é que em determinado momento, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, pega a rede e lança ao mar. Veja agora como é que estava o coração de Pedro nessa hora. Pedro então respondeu para ele e disse,
Está lá em Lucas 5, verso 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ou seja, ele fez isso porque o coração dele estava cheio de fé, porque ele estava ouvindo a pregação do Evangelho. É isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Ou seja, Pedro ouviu, a fé começou a nascer dentro dele, aí Jesus viu que ele estava com fé e falou, agora pega a sua rede e lança ao mar. E o resultado, eles pescaram, né, uma grande quantidade de peixes. Isso lá na primeira pesca maravilhosa, aquela grande pesca. Agora, nessa daqui, a realidade era completamente diferente. Jesus ele estava diante de um grupo de discípulos que, apesar de ter passado durante 3 anos com ele, nessa hora estavam completamente desanimados. E uma pessoa desanimada, frustrada, desorientada, a fé, ou seja, não tinham fé nenhuma nessa hora. Ou seja, só que dessa vez eles obedeceram à orientação de Jesus, volto a falar, sem saber que era Jesus que estava ali dando a orientação certa para eles, eles simplesmente decidiram obedecer à palavra do Senhor, mesmo sem fé. E o resultado, vocês já conhecem, todos já sabem, pescaram uma grande quantidade de peixe. Portanto, mais uma vez eu quero enfatizar, obedecer é uma questão de decisão e não depende da sua fé. Para você obedecer o que a palavra de Deus diz, o que ela te orienta, você não precisa de fé. Você só precisa tomar a decisão de querer obedecer. Talvez, né, não sei, quem sabe, você que nos assiste nesse momento, está vivendo também um momento de tristeza, sabe, de frustração, sem nenhuma orientação, não sabe às vezes o que vai fazer, completamente sem fé, principalmente nesse momento onde todos nós estamos sendo bombardeados, com tanta informação negativa devido à pandemia do coronavírus, deixa todo mundo desorientado. O que eu faço nessa hora? Não sabe o que fazer, uso máscara, não uso máscara, vou na rua, não vou na rua, tomo remédio à base de cloroquina, não tomo, sigo o que o presidente fala, ou sigo o que a OMS fala. Ou seja, nessa hora, muitos estão desorientados, Mas o que você então pode fazer nessa hora é tomar a decisão de obedecer à orientação do Senhor Jesus. Porque com certeza Ele quer o melhor para você. Veja bem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem diversas orientações de Jesus para você que você precisa obedecer. E uma delas se encontra lá em Mateus capítulo 6, verso 33, quando Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuidado, não aceite conselho de qualquer um, sem antes buscar a orientação de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus tem a orientação certa que vai atender os teus anseios. Vamos agora, o texto ele também mostra uma outra coisa muito interessante dentro do tema sobre os cuidados de Jesus, para que a gente veja os cuidados de Jesus para conosco, para com os seus. O texto mostra que Jesus cuida de nós sem que nós percebamos. Sim, o texto mostra que Jesus cuida de nós sem que nós percebamos. Olha só que coisa interessante. Veja só, irmãos, o texto mostra que Jesus ali estava na beira da praia, ele falou com os discípulos, não estava muito distante do barco, quando deu a orientação para os discípulos jogarem a rede do lado certo que deveriam jogar. Na verdade, podia ser do lado direito ou do lado esquerdo, o importante era seguir a orientação do mestre ali. E veja que nessa hora, eles não sabiam que era Jesus, eles não o reconheceram. Só depois que eles jogaram a rede,
quando puxaram a rede com os peixes, foi aí que João, o discípulo amado, viu que era o Senhor Jesus. Virou para Pedro e disse: é o Senhor. E aí Pedro caiu a ficha. Pedro estava com poucas roupas ali, na mesma hora, uma atitude de reverência, ele pegou, cingiu da roupa e se jogou na água ali. Ou seja, veja só, irmãos, o texto ensina, né, que Jesus, ele cuida de nós quando nós nem percebemos que ele está fazendo isso, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos vê como ovelhas. E ele sabe que uma ovelha, ela depende dos cuidados de um pastor para sobreviver. Então Jesus nos vê como ovelha. Por isso é que ele tem esse cuidado para conosco. E ele falou sobre isso lá em João 10, verso 11. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, essa realidade de que nós temos um pastor que cuida de nós, que o Senhor cuida de nós devido à nossa fragilidade, essa realidade, o salmista já tinha esse entendimento. Veja o que o salmista escreveu no Salmo 127, verso 2. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele, o Senhor, supre os seus amados enquanto dorme. Que coisa maravilhosa, irmão. Eita glória! Você imagina, você saber que você tem um Deus que cuida de você, que quando você dorme, ele está provendo os recursos que você precisa, que são necessários para a tua vida. Ou seja, e você vê pelo texto que logo eles desceram dali do barco, Jesus tinha preparado para eles uma refeição, um lanche, já tinha preparado alimentos para eles. Está lá no verso número 9, diz assim: viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. E esse peixe não era o que eles tinham acabado de pescar, não. Depois que Jesus falou: aproveita aí, traz os peixes. Foi quando Pedro foi lá pegar o peixe e viu, contou, tinha 153 grandes peixes. Ou seja, irmãos, enquanto eles pescavam, Jesus providenciava o alimento para eles. Irmãos, verdadeiramente nós podemos dizer, como está no Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Igreja, nos momentos de tristeza, nos momentos de frustração, naqueles momentos, que a gente mais precisa de alimentar a nossa alma, tenha certeza, a Bíblia, ela tem esse alimento que a sua alma precisa. Que você precisa aprender a confiar no Senhor. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, verso 7. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, nesse momento que nós vivemos de pandemia, nesse momento de falta de orientação devido ao coronavírus, o que você tem que fazer é confiar que o Senhor cuida de nós, que o teu pastor cuida de você. E o texto revela tantas outras coisas para mostrar que cuidar de Jesus para com os seus, mas eu quero falar sobre mais um só, para nós não nos alongarmos muito, não ficar cansativo para você, tanta informação. A terceira coisa que o texto mostra é que a provisão de Deus para nós é em abundância. Olha só que Deus, quando dá, Ele não dá migalha não, Ele dá em abundância, irmão. Nós é que às vezes damos as migalhas para Deus, mas Ele dá o melhor para nós, Ele dá em abundância. O texto mostra que a provisão de Deus para nós é em abundância. Veja só, após lançarem a rede, o texto diz no verso 6, eles já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E mais à frente, no verso de número 11, diz assim: a rede estava cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Está lá em João 21, 11. Isso mostra, irmãos, que Jesus providenciou para os discípulos muito mais do que eles precisavam. Olha só, há um entendimento, veja só, há um entendimento que, pela projeção
que eles falaram do peixe ser grande, divide-se um peixe entre 4 e 5 quilos. Você imagina, dividindo os 153 peixes para os 7, ia dar uns 22, mais ou menos. Vamos arredondar, uns 22 peixes para cada um. Se cada peixe pesasse 4 quilos, 84, né? Isso, né? 84 quilos. Você sabe o que é? Pode imaginar? 84 quilos de peixe. Quanto você e sua família consegue consumir de peixe num dia? 2 quilos, 3 quilos? Você imagina? Ia durar meses ali para ele. Veja só a providência de Deus, irmãos. Então isso significa, quando a gente olha ali, né, que Deus provê em abundância para nós. Outra coisa interessante é que João fez questão de destacar que as redes não se romperam. Por que você acha que João deu esse ênfase para dizer que as redes não se romperam? Você quer a resposta? Eu também quero, então eu aguardo você me responder. Vou deixar para você pensar e pesquisar e me responder sobre isso. Ou seja, mais uma vez o texto nos ensina, quando nós obedecemos a voz do nosso Senhor, a abundância, ela sempre será garantida. E a palavra de Deus mostra sobre isso. O livro de Deuteronômio associa muitas bênçãos quando a gente obedece ao Senhor e à sua palavra. E lá em Deuteronômio 30, verso 9, fala dessa abundância. Ele diz: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, igreja, é só confiar no Senhor e lançar as redes. Amém, irmãos? Então eu queria concluir a mensagem, já estamos indo para o finalzinho, dizendo: não se esqueça do cuidado que Jesus tem por você. Mais uma coisa, não se esqueça, Jesus não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo Jesus que cuidava há 2.000 anos atrás, Ele está cuidando hoje da sua igreja e do seu povo. Ele cuida de você, pode ter certeza disso. No meio desta tristeza, no meio de tudo que você possa estar imaginando, sabe, que como se você tivesse abandonado, esquecido, pode ter certeza, o Senhor, Ele está cuidando de você. Então confia no Senhor. Busca a orientação para sair desse clima de tristeza. Escolha as atividades certas para que elas possam gerar em você alegria e não atividades que podem, se não der certo, gerar mais tristeza, como foi o caso dos discípulos aqui. Vamos então orar agora. Curva a tua cabeça onde você está aí. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado por esse momento onde nos alimentamos da Tua Palavra, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que Tu trouxestes à nossa memória nesses 20, 30 minutos de reflexão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a não esquecer que Jesus cuida de nós em todo o tempo. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.